Porque eu suporto me machucar, mas não suporto que outra pessoa fique chateada comigo. Talvez porque em algum momento da sua vida você tenha aprendido a manter as pessoas satisfeitas, né? E que isso era uma forma de continuar segura, aceita, amada. Você aprendeu a observar o rosto das pessoas, perceber as mudanças no tom de voz, antecipar os problemas e fazer tudo o que você pudesse fazer para evitar o conflito. Então você passou a dizer sim quando você queria dizer não, a engolir o que sentia, a pedir desculpa mesmo quando você não tinha feito nada de errado e acreditar que a decepção do outro era responsabilidade sua, sempre sua. Com o tempo, isso deixa de parecer uma escolha e se transforma em uma resposta automática. Pela neurociência, né, nós sabemos que rejeição, que exclusão e desaprovação social podem ativar alguns circuitos cerebrais aí na sua cabeça, na sua cabecinha, que é relacionada a sofrimento e a chamada dor social. Isso ajuda a entender por que uma pessoa pode sentir fisicamente o desconforto de perceber alguém frio, irritado, decepcionado com você. Então, para o seu cérebro, principalmente quando esse padrão foi aprendido durante muitos anos, a expressão fechada de alguém pode não significar apenas que a pessoa não gostou do que eu disse. Pode ser interpretada, e mesmo que de forma inconsciente, ameaça a rejeição, a abandono, a perda de vínculo. E é por isso que às vezes você coloca um limite. Você percebe que outra pessoa fica chateada e imediatamente sente ansiedade. O coração acelera, a mente começa a criar histórias, e surge aí uma urgência para consertar a situação. Você pensa, talvez eu tenha sido egoísta, talvez eu exagerei, talvez eu falei o que não deveria ter dito, é melhor voltar atrás. Então, quando você cede, quando você pede desculpas ou faz o que a pessoa queria, a tensão diminui. E aqui está uma parte muito importante. Essa sensação de alívio ensina o cérebro. Ele aprende que desagradar é perigoso e que se anular é a forma mais rápida de recuperar a sua segurança e que você fica feliz. Então, isso funciona como um ciclo de reforço. Você sente medo, você cede, experimenta um alívio e, sem perceber, fortalece esse comportamento de agradar o outro. Não porque seja fraca, mas porque o seu cérebro encontrou uma estratégia de reduzir desconforto imediatamente. E lembra, né, que seu cérebro sempre quer a parte mais fácil. O problema é que esse alívio que vem agora, mas o preço aparece depois. Ressentimento, cansaço, culpa, sobrecarga e a sensação de que ninguém respeita os seus limites. Então, como que a gente muda isso? O primeiro passo é aprender a reconhecer o momento em que sua reação automática começa. Antes de voltar atrás, observe o seu corpo. Perceba a urgência, a tensão, a vontade de se explicar demais e de pedir desculpas imediatamente. Em vez de agir, faça uma pausa. Você pode dizer, eu preciso pensar e depois eu te respondo. E depois a gente conversa. Essa pequena pausa é importante porque você cria um espaço entre o impulso e a decisão. O segundo passo é separar a culpa de desconforto. Sentir culpa não significa necessariamente que você fez tudo errado. Muitas vezes significa apenas que você fez algo diferente do seu padrão antigo. Então você vai se perguntar, eu desrespeitei essa pessoa ou apenas não atendi a expectativa dela? Eu fui cruel ou simplesmente coloquei um limite? Eu preciso reparar um dano ou estou tentando eliminar uma desaprovação? Essa mudança de interpretação é a forma de reavaliação cognitiva. Você modifica o significado que atribui à situação e estudos mostram que esse processo envolve regiões de controle do córtex pré-frontal, que é uma região aqui do seu cérebro que faz as respostas emocionais, inclusive que estão relacionadas a uma parte que chama amígdala, mas a gente vai ver isso depois. O terceiro passo é começar com pequenos limites. Você não precisa enfrentar a situação mais difícil da sua vida de uma vez. Pode dizer, hoje eu não consigo. Preciso verificar antes de confirmar. Eu preciso pensar um pouquinho. Não posso assumir isso agora. Ou entendo que você ficou chateado comigo, mas minha decisão continua a mesma. Depois, permaneça alguns minutos, sabe assim, com os desconfortos, sem correr para desfazer o limite. Isso ensina o seu cérebro uma informação nova. Alguém pode ficar frustrado. E ainda assim, eu continuo segura. Eu estou aqui tranquila. Posso dizer não e o mundo não acaba. Posso sentir ansiedade sem precisar me abandonar. A redução gradual da evitação e dos chamados comportamentos de segurança é um princípio importante aí das intervenções baseadas na exposição e na aprendizagem inibitória. O objetivo não é nunca mais sentir medo, mas é construir uma nova aprendizagem capaz de competir com a antiga. O quarto passo é diminuir as justificativas. Pessoas acostumadas a agradar costumam apresentar uma defesa inteira para dizer um simples não. Quanto mais você tenta convencer o outro de que merece colocar um limite, mais reforça dentro de si a ideia de que precisa de autorização para fazer aquilo. Pratique frases curtas, respeitosas e firmes. Eu não vou conseguir, dessa vez eu não posso ajudar. Essa forma de falar comigo não está boa para mim. Eu compreendo que você não gostou, mas eu não vou mudar minha decisão. Hoje eu não quero ir.
Você não precisa ser agressiva para ser firme. Você só precisa falar e se respeitar. O quinto passo é suportar a possibilidade de ser mal interpretado. Isso talvez seja o mais difícil. Você pode falar com respeito, explicar com clareza e assim, mesmo assim, alguém vai considerar você egoísta. Seu trabalho não é controlar todas as interpretações, é agir de acordo com os seus valores. Antes de uma conversa, escolha a identidade que você deseja treinar. Hoje eu quero agir como uma pessoa que se respeita. Fala com honestidade e não se abandona para comprar a aprovação dos outros. Depois, no fim do dia, registre o que aconteceu. Qual o limite que você colocou? O que você imaginou que aconteceria? O que realmente aconteceu? Como você se sentiu depois disso? Esse registro aí, mesmo que nos seus pensamentos, ajuda você a confrontar previsões exageradas e cria evidências de que você consegue enfrentar o desconforto. Imagina aquela pessoa que sempre resolve tudo para a família, sabe? Aquela que é um amor. Em um dia de exaustão, alguém pede mais um favor e ela responde: hoje eu não posso. A pessoa fica fria e diz: nossa, como você mudou. O padrão antigo seria entrar em pânico, explicar toda a rotina, pedir desculpas e acabar fazendo o favor. O novo comportamento seria respirar, perceber a culpa e responder: eu entendo que você está chateado, mas hoje realmente eu não posso, eu não consigo. Depois, ela não envia 10 mensagens tentando recuperar a aprovação. Ela tolera o incômodo. No começo isso pode parecer egoísmo, pode parecer chato, você vai chorar, vai achar ruim, mas muitas vezes é apenas o seu cérebro estranhando uma forma nova de comportamento. Você passou anos treinando essa autoanulação. Não vai desenvolver firmeza sem sentir desconforto de um dia para o outro. A mudança acontece realmente quando você repete uma resposta diferente, vezes o suficiente para que ela deixe de parecer uma ameaça e comece a fazer parte de quem você é. Então, e existe uma frase que você precisa guardar para sempre: nem toda pessoa chateada foi você que machucou. As pessoas, às vezes, ela apenas encontrou um limite onde antes existia acesso ilimitado. Você pode ser bondosa sem estar disponível o tempo inteiro. Você pode amar sem se sacrificar em todas as situações. Você pode reconhecer a emoção do outro sem assumi-la como sua responsabilidade. E você pode até pedir desculpas quando você realmente errar, porque a gente sabe que a gente não é perfeito, mas sem transformar o pedido de desculpas em uma ferramenta de impedir que alguém tenha qualquer sentimento negativo sobre você. Enquanto você tentar garantir que ninguém fique chateado, que ninguém fique chateado com você, você continuará sendo essa pessoa que se machuca no lugar de todos. A mudança começa quando você entende que o desconforto da desaprovação não é uma ordem para se abandonar, é apenas uma emoção, como outra qualquer. E as emoções podem ser sentidas, podem ser reguladas e podem ser atravessadas. Você não precisa escolher entre machucar o outro e machucar a si mesmo. Existe uma terceira possibilidade: agir com respeito, sustentar o seu limite e permitir que cada pessoa seja responsável pelo que sente. Você não é pai, você não é mãe de todo mundo. Você pode se regular, você pode se controlar, mas não pode controlar o que os outros sentem.